Olá, este é um podcast sobre o filme Olha Quem Está Falando Também, filme norte-americano do ano de 1990, dirigido pela diretora Amy Heckerling, que dirigiu o filme antecessor Olha Quem Está Falando, de 1989. O filme tem produção de Jonathan Dickrane e roteiro de Amy Heckerling e Neil Israel. O filme Olha Quem Está Falando também teve, assim como seu antecessor, distribuição pela Trista Pictures e o seu lançamento se deu no dia 14 de dezembro de 1990 nos cinemas norte-americanos e chegou aos cinemas brasileiros no dia 26 de abril de 1991. O seu orçamento foi de 7,5 milhões de dólares, com uma bilheteria de 47,8 milhões de dólares, ou seja, bilheteria, até que é uma bilheteria boa, né? Mas o filme antecessor, como eu já falei, né, deu muito mais de 200 milhões de dólares de bilheteria. E aqui deu quase 50 bilhões de dólares, ou seja, o interesse do público em geral pela continuação de Olha Quem Está Falando, que no caso é o filme deste podcast que eu estou gravando hoje, já diminuiu bastante a curiosidade do público em geral. O que para mim, assim, eu não entendo porque o segundo filme é tão bom quanto o primeiro. Ele se utiliza basicamente da mesma fórmula do seu antecessor. Uma mulher grávida, o público vai assistindo o desenvolvimento da criança dentro e fora da barriga, com a voz, que geralmente é dublada por um ator ou atriz, né? E com pensamentos sarcásticos em situações assim que você só olhando pelo ponto de vista da família passa desapercebido, mas que com o olhar, com a mente da criança, passam a ser situações inusitadas. Foi essa fórmula que utilizaram no primeiro filme e deu certo, tanto é que rendeu uma bilheteria alta, ainda mais para um filme de comédia. Aqui ele se utiliza da mesma fórmula, só que acrescentando mais alguns fatores, como por exemplo, agora o Mike, né, o primeiro filho da Molly, agora que ele já está um pouquinho mais crescido, está com uns 2, 3 anos aproximadamente, está começando a falar. Já anda, já está começando a falar. E ele ganha uma nova irmãzinha que é a Julie. E aí tem aquela questão, né, clichê, da rivalidade do irmão mais velho pela irmã mais nova, que acabou de chegar, a criança, um certo ciúme, algumas intrigas entre eles, assim, mesmo que eles não digam nada. E o casamento da Molly com o James começa a entrar em declínio, porque a mãe dela, a mãe da Molly, começa a opinar muito sobre a relação dele, sobre o emprego dele, enfim. E aí a Molly, achando que tá ajudando o marido, que agora o James aqui, ele é marido dela, e ela achando que tá ajudando ele a conseguir um cargo melhor, porque ela acredita que é o que ele quer, ela tá, assim, atrapalhando, né? Porque ele é motorista de táxi, mas o grande hobby dele é pilotar aviões. E a mãe da Molly diz pra Molly que ela conhece alguém que trabalha numa companhia aérea, poderia conseguir um emprego para ele. Ela vai falar isso pro James e o James fica puto da vida. E aí ela começa a ficar meio triste, aí ele percebendo que ela tá triste, resolve aceitar o emprego. Só que ele acaba tendo menos tempo para a família, né? Menos tempo para ela, para as crianças, e ele tá estressado porque não é o tipo de trabalho que ele queria, porque ele gosta de pilotar aviões, ele até gostaria de trabalhar numa companhia aérea, mas assim, ele correndo atrás disso, ele escolhendo o emprego dele, com que ele quer trabalhar, com que tipo de máquina, enfim. E ali não, ali ele é um pau mandado dos outros, né? E aí, por isso que ele não gosta, mais para não chatear a esposa, ele decide aceitar o emprego, mas aqui, como eu já falei, acaba a relação indo declínio até um certo ponto do filme. E também temos o irmão da Molly aqui no filme, né, que ele chega lá de gaiato para ir morar na casa dela e do James com as crianças, né? É aquele famoso, aquele parente encostado, aquele parente que não tem vida própria, sabe? Que vive encostado na aba dos outros, é basicamente isso. Nós também temos aqui a amiga da Molly, né? Que é a Rona. Ela já apareceu no outro filme, se eu não me engano, né?
Tem a mãe e o pai da Molly, que também retornam aqui pro filme, né? Enfim, nós temos alguns personagens a mais do que o do filme anterior. O pai biológico do James, que era o Albert, se eu não me engano, ele não aparece aqui. Ele, se eu não me engano, ele aparece no primeiro filme, né, óbvio, e no terceiro filme, que eu vi o nome dele lá no elenco do terceiro filme, mas como eu já falei, eu não vou fazer um podcast sobre o terceiro filme, aliás, eu não vou ver o terceiro filme, porque o terceiro filme, você usa essa mesma fórmula, só que trocando por cachorro, e aí eu acho que já fica um pouco demais, né, que ele dá voz para bicho. Filme com cachorros, um que eu gosto muito e recomendo é Marley e Eu, de 2008 e Sempre ao Celular de 2009. Só que um é comédia e o outro é drama. Drama bem pesado, né? Não drama pesado no sentido de que tem cena que dá medo, essas coisas. Drama pesado porque tem muita cena triste, mas é um filme bom e eu recomendo. Mas enfim, vamos voltar aqui para Olha Quem Está Falando Também. Tirando que eu já falei sobre o filme, né? Minha opinião é que o filme é muito bom, né? É um filme de comédia para você assistir com toda a sua família, né? Enfim, agora que eu já fiz uma apresentação inicial, vamos ao elenco do filme. No filme nós temos o John Travolta como James O'Brien, né? Um personagem, na minha opinião, o melhor personagem do filme é o personagem de John Travolta. Inclusive, ele já disse em uma entrevista que de todos os personagens da carreira dele, o James é o mais próximo da pessoa John Travolta, sabe? O mais próximo dele como pessoa é o personagem do James. Eu achei bastante interessante que o James é muita gente boa, camarada, né? Alegre, de bem com a vida, né? Enfim, ele tem os seus dramas, mas até aí todo mundo tem, então, normal. Nós temos a Chrissy Alley como Molly Ubriaco. Agora, Molly Ubriaco, porque ela se casou com James, né? E ele cria junto com ela o Mike. Ele se apaixonou pelo Mike e pela mãe do Mike, né? Para ele é o pai do Mike. É como se ele fosse o pai biológico, de verdade, né? Ele se afeiçoou muito ao menino no primeiro filme e aqui no segundo continua igual. E ainda tem a chegada da Julie também, né? Que é a filha do James com a Molly, né? Nós também temos aqui o Elias Koteas como Stuart Jensen, que é o irmão da Molly. É o encostado que eu acabei de falar, né? Aquela pessoa parasita, né? Ele saiu da casa da mãe, não sabia para onde ir. Foi para a casa da Molly, pediu para ficar lá por uns dias até ele arrumar um outro lugar para ficar, né? E a gente descobre no meio do filme que ele tem porte de arma, né? Inclusive tem uma cena em que o James está chegando em casa e ele assusta o James apontando a arma para ele. Aí depois fala, não, cara, não precisa criar bronca não, isso aqui não tem bala dentro. Mas mesmo assim o James já tá no momento que o Stuart chegou na casa dele e da Molly pedindo para ficar lá, o James já ficou bolado, mas se segurou porque era irmão da Molly. Aí depois, ao longo do filme, ele dá susto no James quando o James chega em casa. Ele usa o casaco do James. Ele come da comida do James. Ou seja, o cara chegou lá aloprando geral. E isso sim o ponto alto do filme, que é quando a Molly vai atrás do James no trabalho dele. Só que tá chovendo, ela pede pro Stuart ficar de olho na Julie e no Mike, né? Um cara com esse nível de responsabilidade, né? Tem que ser tão doido quanto o próprio. E o Stuart fica lá brincando com as crianças. A princípio tudo bem, tudo de boa, só que entra um bandido dentro da casa, né, para roubar. E aí o Stuart escuta o barulho e vai até o cara, tá no quarto, o cara consegue desviar do Stuart e o Stuart vai atrás do cara, deixando as duas crianças sozinhas em casa. Ele deixou o fogão ligado, tem um negócio lá, cai e começa a pegar fogo. E, enfim, eu já vou falar sobre o resto dessa cena. Enfim, basicamente, o Stuart é um cara irresponsável total, né? E continuando aqui no elenco, nós também temos a Twinkie Kaplan como Rona, que é a amiga da Molly, e depois que ela conhece o Stuart, ela acaba se envolvendo romanticamente com ele, vamos dizer assim, né? Assim, ela apareceu no outro filme também. No filme nós também temos o retorno de Olympia Dukakis como Rosie Jensen, que é a mãe da Molly e do Stuart, né?
E eu gostava dela muito no primeiro filme, porque no primeiro filme ela era até uma senhora engraçada, assim, divertida em alguns momentos. Só que aqui ela já virou a típica sogra chatona, sabe? Que fica metendo o dedo no relacionamento dos filhos, no caso da Molly com o James. Não, ela fica dando pitaco sobre a vida de casar dele, sobre o dinheiro que o James ganha, sobre o trabalho dele, enfim. Aqui ela já tá um pouquinho mais chata, né? Mas no final do filme ela já fica de boa com o James, enfim, já fica todo mundo de boa, né? É um filme de comédia, né? Você não pode esperar uma desgraça, né? É um filme pra família, é igual ET. Eu ainda vou falar de ET, não, em breve. Continuando, e também temos o Gilbert Gottfried como Joey, que é o instrutor de ginástica dos bebês. O personagem dele apareceu aqui umas 2 ou 3 vezes, mas o pouco que apareceu, aquele tipo de personagem que você dispensa, porque ele é muito caricato, né? Não gostei muito dele, não. Sou mais o James, óbvio. Bem, então aqui vamos, agora que eu já fiz a apresentação do elenco, vamos ao meu top 10 de melhores cenas do filme Olha Quem Está Falando, também do ano de 1990. Então, vamos lá. Em 10º lugar, eu fico com a cena em que o Stuart vai morar com a Molly e o James. Eu já falei sobre essa cena, né? Ele chega lá, enquanto a Molly e o James, antes dele chegar, eles estavam tendo uma leve discussão. Só que eles acabam se entendendo que é quando a Molly propõe pro James aceitar um emprego numa companhia aérea que a mãe dela indicou. E aí depois eles acabam se acertando, né? Ficando de boa. Quando o Stuart chega na casa dela, ela vai abrir a porta e o James vai atrás. E quem aparece lá? Sim, ele mesmo, Stuart, pedindo para ficar lá alguns dias. E a Molly, ela acaba aceitando. O irmão dela, ela adora muito o irmão dela. E teve outra coisa que eu esqueci de falar sobre esse Stuart, que ele pede também, além de todas as coisas que ele faz, que come da comida do James, ou usa a roupa do James, vai, toma o espaço da sala do James, assusta o James, abandona os filhos do James e da Molly para ir correr atrás do bandido, ele também fica pedindo dinheiro para Molly. Ou seja, o cara é um sem noção total. E o James percebe isso, ele tenta abrir os olhos da Molly, ele fala para Molly, Molly, eu não quero ele aqui. Aí ela fala, o que eu posso fazer? Ele é meu irmão. Aí o James tem uma parte do filme que ele confronta ela mesma. Aí ela fala assim, eu não posso, você tá sendo muito mesquinho. Eu não posso escolher entre minha família e você. Aí ele se irrita de vez, ela acaba expulsando ele. E aí ele vai embora, né? Clássico. Clássico, né? Pois enfim. Em 9º lugar, eu fico com a cena em que a Molly e o James discutem e ele acaba indo embora de casa. Isso é logo depois que ele pede dinheiro para a Molly e sai usando o casaco do James. O James começa a discutir com a Molly, né? E aí, é que nem eu acabei de falar, ela acaba se irritando com ele acaba se irritando com ela e ele acaba indo embora de casa, né? E aí depois ela começa a sentir saudade dele, né? Ela fica assistindo vários filmes românticos. Ela vê o irmão dela, o Stuart e a Rhonda no maior papo, clima romântico na sala, enfim. Também tem a parte em que a filha dela, a Julie, ela anda sozinha e a Molly vê esse momento. Ela acaba chamando pelo James inconscientemente, né? Aí depois ela se lembra que ele não tá mais em casa e ela meio que desanima. Também, né? Até que tem uma parte do filme, lá perto do fim, depois que eles já estão brigados, separados e tudo mais, que ela pede para ele ir até o quarto conversar com ela. Ela se produz toda para ficar bonita para ele, para seduzir ele, só que ele já percebe logo de cara quais são as intenções dela e ele dá um chega para lá nela. Essa parte também eu achei bastante engraçada, né? Enfim. Em 8º lugar, eu fico com a cena em que o Mike conhece Julie. Isso é logo após ela nascer, óbvio. O James está com o Mike no colo e leva ele para conhecer a Julie quando ela chega em casa com a mãe, né? E aí nós temos a primeira interação entre o Mike e a Julie, né? Dali a gente já percebe que vai ter muita rivalidade entre os dois, né? Mas o Mike é o nosso personagem assim, preferido, porque eu não sei se é por ele ser mais carismático ou por ele ter vindo primeiro, mas enfim, mas a personagem da Julie eu achei assim um pouquinho chatinha, sabe? O Mike eu achei ele mais descontraído, mais carismático, né? Mas são duas crianças, né? Sempre tem aquela criança mais chatinha, sempre é a menina que leva a pior, né? Enfim.
Em sétimo lugar, eu fico com a cena em que o James brinca com as crianças no ginásio infantil, né? Essa parte também é muito engraçada. Aqui sim, o James deixou o instrutor lá no chinelo, o Joey, né? Porque o James ele brinca com as crianças, dança e se sacode, e vai para um lado e vai para o outro, assim, é muito engraçado. E a Molly admirando ele, né? Porque ele é um cara de bem com a vida, alegre, né? A Dali ela vê o homem pelo qual ela se apaixonou, só que nessa parte eles já estão separados, né? Porque ele saiu de casa. Em sexto lugar, eu fico com a cena em que a Molly tenta fazer as pazes com o James, né? Que nem eu já falei. O James, ele percebe, não chega pra lá, né? Ele começa a procurar umas coisas que ele perdeu no quarto. E, nesse meio tempo, o Mike consegue usar a privada sozinho. Porque ele ficou uma boa parte do filme com um dilema pessoal entre será que eu uso a privada ou não uso. Ele imagina que a privada é um monstro que quer devorar ele. Ele fica em desespero, né? E ele interagindo com outro menino no ginásio, o menino diz que a privada é um monstro, que ele tem que fazer o que a privada quer, não sei o que, enfim. As interações dele lá com o menininho também são bastante engraçadas, essas partes do filme. E assim, e aí até que ele consegue finalmente usar a privada depois de muito tempo de dilema. E aí é quando ele chama pela Molly e o James, né, mamãe e papai. Também essa cena eu achei sensacional, essa parte. Enfim, minha sexta melhor cena é toda essa sequência de uma vez só. Agora vamos ao nosso top 5 de melhores filmes. Ao nosso top 5 de melhores cenas de Olha Quem Está Falando também. Vamos lá. Em quinto lugar, eu fico com a cena em que o Stuart deixa Mike e Julie sozinhos no apartamento para ir atrás do invasor. Eu também já falei sobre essa cena, uma tremenda de irresponsabilidade. Fica aqui uma dica, né? Eu acho que até mais que óbvio, aqui um exemplo claro de que por que você não pode deixar seus filhos sozinhos em casa. E quanto menores, pior. Porque pode acontecer isso, você sai de casa por um momento, alguma coisa começa a pegar fogo, porque é sempre assim. E aí as crianças ficam numa situação de perigo, mas o Mike tem uma atitude que eu achei muito bonita, que eu já vou falar logo mais. Essa cena dele deixando as crianças sozinhas, indo atrás do invasor, por um lado, de uma responsabilidade, de uma imbecilidade grande, mas ao mesmo tempo é engraçado ele perseguindo o cara, e o cara sempre dando um bigué dele. Enfim. Em quarto lugar, agora eu fico com a cena em que a Molly fica emocionada ao ver Julie andando sozinha, né? E ela ainda chama pelo James e por outras pessoas, mas aí depois ela percebe que tá sozinha em casa e tá mais sozinha ainda pelo fato do James ter saído de casa após a discussão que os dois tiveram, né? E também já percebendo que é muito clichê, já é de praxe, né? Após o segundo filho, o casal entrar em crise. Principalmente por depressão pós-parto por parte da mulher, mas aqui nem tanto, porque a Molly ela teve momentos de depressão pós-parto no primeiro filme, alguns momentos, não foi tanto assim, até para o filme não ficar dramático, pesado demais, né? Só alguns momentos que ela estava lá chorando e tudo mais, né? Enfim. Em terceiro lugar, agora no nosso top 3, em terceiro lugar eu fico com a cena em que o James leva Mike e Julie ao cinema. Essa cena, pra mim, é sensacional, porque primeiro tem uma fila enorme para ver um filme infantil, só que ele entra no cinema, ele corta a fila, alegando pro cara lá que tá na porta do cinema de que ele perdeu o sapato da filha dele lá dentro. Aí o cara acredita e ele entra com o Mike e a Julie. Aí depois ele diz pro Mike que vai comprar pipoca e pede para ele ficar falando pipoca toda hora, né? Toda hora, pro cara lá da pipoca apressar a pipoca e entregar para ele. É isso que o Mike faz. Ele começa a ficar falando toda hora para irritar o cara, pro cara querer se livrar logo das crianças, né? E aí a Julie, né, meio que um pouquinho de ciúme do Mike, porque ele tá conseguindo irritar o cara, eu também consegui irritar. Aí ela começa a chorar, também é sensacional essa cena. E o James fingindo que tá se atrapalhando todo. Aí o cara, não, toma a pipoca, toma. Aí depois ele fala, parabéns, Mike, mas a Julia ajudou também, porque tem coisa mais irritante do que choro de criança. Vamos combinar? Tudo bem, vocês falam, mas porque criança é tão bonitinha, uma bênção de Deus, aquela coisa toda. Eu não tô
não estou discordando disso, mas também não estou concordando, né? Mas vamos combinar que choro de criança é uma das coisas mais irritantes do mundo, né? Só perde para falta de luz e falta de internet. Mas choro de criança é um porre. Em ônibus e clínica médica, então, olha, você vai na clínica para passar com o médico, você tá no busão indo, voltando para casa e vem aquele choro. Nossa Senhora. Aí quando a menina começou a chorar, o cara ficou mais doido ainda, porque é que nem eu falei, choro de criança é o ó. Segundo lugar, agora eu fico com a cena em que o Mike salva Julie do incêndio no apartamento. Para mim, foi um ato heróico do Mike, né? Uma cena linda. E mostra que, apesar da rivalidade que um tem para com o outro, que ainda assim o Mike ama a irmã dele, a Julie, né? A Julie, ela não sabe bem o que sente pelo Mike, né? Mas, assim, é só aquela raiva infantil bem comum, sabe? Mas o Mike, ele gosta da irmã. Só que, como por ser a irmã, né? Meio que tem aquele padrão de ter aquela certa rivalidade entre os dois, né? Tanto é que no final do filme os dois estão interagindo e ele diz isso. Que, a gente tem nosso problema, mas eu gosto de você apesar de tudo. E é muito bonitinho. Aí essa cena que o Mike salva a Julie do incêndio, pra mim, é a segunda melhor cena do filme. E mostra o amor em que ele tem por ela, apesar de tudo. E também é muito comum, né? Se assiste as crianças pequenas que salvam outras crianças, assim, isso é bem comum também. E essa é a minha segunda melhor cena, porque a primeira melhor cena do filme, pra mim, a melhor cena do filme, é a Molly e o James fazendo as pazes no avião, né? Que ela fica, sabe, logo depois que o Mike consegue usar a privada. Aí tá todo mundo em casa, né? Eles comemoram, dançam, tudo. Aí o James diz que tem que sair porque ele vai fazer um plano de voo, né? Vai voar com o avião. E a Molly fala, mas vai chover, não sei o quê, é perigoso. Aí ele não acredita, né? Vai embora. Ela começa a ficar preocupada. Aí anoitece, a chuva aumenta ainda mais, com vento e tudo. Aí ela entra em desespero. É aí que ela pede pro irmão ficar de olho nas crianças quando ela vai até o trabalho do James, né? E aí o que não nem precisou, porque no fim das contas o cara lá mesmo do aeroporto comunicou ao James que ele não ia mais voar por causa do tempo ruim. Aí a Molly e o James, né, eles têm uma discussão no avião, só que aí eles acabam fazendo as pazes logo depois que o James fica sabendo que não vai mais poder voar, por causa do tempo, né, óbvio. E eles acabam fazendo as pazes e ficam de boa com o outro. Aí depois eles voltam para casa, que é quando o Stuart está prestes a bater naquele assaltante, conseguiu pegar ele. O James, ele dá um soco no cara. E aí a Molly pergunta para as crianças e fala, tô no apartamento. Aí eles vêem o apartamento pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho. Só que aí quando eles estão entrando no prédio, eles veem a Julie sendo empurrada pelo Mike para fora do elevador, né? E aí eles ficam aliviados e o James consegue apagar o fogo que tá só na cozinha e fica tudo certo, né? Aí o filme termina com todo mundo feliz e contente, né? Assim, sensacional. E aqui duas curiosidades breves sobre o filme que eu achei na internet. Primeira curiosidade é que o filme ganhou 17% de aprovação no Rotten Tomatoes, o que eu achei injusto, porque o filme é bom. E, em segunda curiosidade, que o filme foi indicado ao Framboesa de Ouro nas categorias de pior ator coadjuvante para Gilbert Gottfried, instrutor do ginásio infantil, que eu achei super justo essa indicação. Devia ter ganho. E pior atriz coadjuvante para Roseanne Barr, que é a voz da Julie. O que eu também achei justo, porque a personagem dela, né, no caso da Julie, eu achei chatinha, né? As interações da personagem Julie, eu achei chata. O Mike é muito mais carismático, muito mais assim, a gente tem umas sacadas interessantes. A personagem da Julie eu não gostei muito aqui. Mas para ter continuidade o filme precisava da personagem dela porque o Mike já não era mais tão pequenininho, eles precisavam de um outro bebê, né? Repetindo, bebendo da mesma fórmula do filme anterior. O mesmo foi feito na franquia Rock Lutador no segundo filme. Teve o primeiro filme, Rock Lutador, fez sucesso. O segundo filme foi meio que um remake do primeiro, né? Acrescentou algumas situações novas, mas bebeu
basicamente da mesma fórmula. A partir do Rock 3 que eles começaram a mudar, destoar um pouco o tom da franquia. Mas enfim, um dia eu ainda pretendo falar sobre a franquia Rock Lutador. Só que eu acho que eu só vou falar até o 4, porque o 5 e o 6 eu não pretendo assistir. Porque pra mim, pelo pouco que eu li do 5 e do 6, eu vi até o 4. Do 5 e do 6 eu não tenho interesse em assistir, não. Filme Rock Lutador funciona bem a franquia até o quarto filme. E depois você pula direto pra Creed, que é o spin-off da franquia Rock o Lutador, né? Enfim, esse podcast foi um pouco mais curto se comparado com os outros, porque não tinha muita coisa para falar desse filme, né? Quanto mais coisa tem para falar do filme, maior ele é, o podcast. Mas enfim, em termos gerais, de 0 a 10 eu dou nota 8 para esse filme. Um filme muito bom, de comédia, para assistir com toda a família de boa, né? Enfim, atuações extremamente convincentes, carismáticas, né? E é isso aí, eu recomendo, vão lá, assistam com seus filhos, enfim, filme family friend, tá? Aquele filme que é para assistir com a família toda. Fico por aqui com este podcast sobre o filme Olha Quem Está Falando também.